A relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Parte 2. O pastor Sérgio Costa, no livro Igreja, editora Betel 2019, comenta, abre aspas, cultuar a Deus é um serviço que deve ser realizado de todo o coração, não um encontro social ou uma obrigação, mas um ato servil de felicidade e prazer ao entrarmos na presença de Deus, que nos resgata e nos abençoa com a sua presença sublime. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que a reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Capítulo 2. O perigo de não congregar. Os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas. 2.1. Desobediência à palavra de Deus. Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar. Nas últimas instruções, Moisés exorta os líderes de Israel, sacerdotes e anciãos, no sentido de que de tempos em tempos ajuntasse todo o povo, homens, mulheres e crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. Deuteronômio 31, versículo 12. O escritor aos Hebreus disse que não podemos deixar de congregar. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Portanto, o crente que deliberadamente deixa de congregar está em desacordo com uma determinação divina. Algumas denominações enfrentam uma crise evidenciada por 2 tendências distintas: um declínio no número de membros ou um crescimento que não traduz um autêntico vínculo com a verdade e a santidade. Tal crise tem suas raízes no abandono da sã doutrina, como igrejas na Europa, América do Norte e Brasil, cedendo ao liberalismo e ao misticismo. Esse afastamento dos fundamentos é um caminho para a ruína, como demonstrado pelo exemplo das igrejas em Pérgamo e Tiatira, na Ásia Menor. Essas congregações abriram suas portas para as enganosas doutrinas de falsos mestres, corrompendo-se tanto em teologia quanto em ética. A essência da questão é que a fidelidade às Escrituras é abandonada, deixando a igreja sem defesa contra a apostasia e marcando o início de seu declínio ou até a morte. 2.2. Debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Normalmente, quando um crente esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é de congregar. Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível de apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente cai da fé. Nos dias atuais, muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais a alegria de estar no templo para cultuar ao Senhor e ser edificado pela comunhão com seus irmãos em Cristo. O culto no templo é bíblico e relevante. O pastor Marcos Santana, no livro Aperfeiçoamento Cristão, editora Betel 2018, comenta, abre aspas, é incrível, mas precisamos voltar a enfatizar a importância da vida devocional, separar um tempo em casa para leitura bíblica e oração, participação na escola bíblica dominical, culto de ensino, reuniões de oração e jejum, envolvimento em atividades na igreja, como hábitos saudáveis que contribuem bastante no processo de crescimento espiritual. Além da importância de sermos pastoreados, nosso crescimento e aperfeiçoamento vem
como membros do corpo de Cristo, e isso tudo passa pelo pastoreio. Fecha aspas. 2.3. Morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Essa inovação tem trazido benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencialmente. Mas muitos crentes, mesmo tendo condições de estar presente nos cultos, preferem assisti-los em casa. Estar nos cultos em vez de assisti-los em casa faz toda a diferença, pois o clima de comunhão, alegria e unção que sentimos em uma reunião de culto mostra que a fé cristã não é para ser vivida isoladamente. Por causa disso, é necessário estarmos juntos. 1 Coríntios 14, 26. A seguinte ilustração nos ajuda a entender o quanto é perigoso deixar de congregar. Se tiramos uma brasa do fogo, o que acontece com ela? Certamente ela permanecerá acesa por um pouco de tempo, mas com o passar do tempo, ela vai se esfriar e apagar. Assim se dá também com o crente quando deixa de congregar. Ele vai esfriando na fé até apagar. A morte ou o declínio de uma igreja local é refletido com seu próprio reconhecimento ao declínio espiritual, que é o prelúdio de sua ruína. A igreja de Laodiceia, como exemplo, se via como rica e próspera, mas era, na verdade, necessitada e desafortunada aos olhos do divino. De forma semelhante, a igreja de Sardes se considerava vibrante e cheia de vida, enquanto já era vista como morta por Cristo. O maior perigo reside na incapacidade de perceber a nossa própria fragilidade. A proximidade com a extinção espiritual é mais iminente quando uma igreja local se orgulha perante Deus de qualidades que acredita possuir. A igreja fiel e autêntica, por outro lado, lamenta seus erros diante do Criador, arrepende-se e muda sua conduta. No capítulo 2, nós aprendemos que os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si.